Como é que é, maltinha de balé? Sim, consegui fazer mais um vídeo, além dos vídeos de notícias que têm andado a falhar nas últimas semanas. Mas pronto, sem mais delonga, vamos avançar para o meu top de Metroid. Aviso desde já que isto é o meu top, não é algo global, não é influenciado por ninguém, é a minha experiência a jogar Metroid. E é lógico que há alguns piques que as pessoas não irão concordar, e é completamente natural, até porque cada um tem a sua lista, cada um tem o seu feeling a jogar um videojogo, por isso espero que respeitem a minha opinião e gostava de saber os vossos top para quem vir este vídeo. Bem pessoal, sem mais delongas vamos avançar então para o top. Começamos com a lista com o pior que eu joguei, foi o Metroid Other M. Apesar de ser um jogo bom, não me levem a mal, é provavelmente o mais low nesta lista, porque é um jogo estupidamente linear, tem uma narrativa que não faz grande sentido para a série, tendo em conta a Bounty Hunter que a Samus Aran é, e na altura da história que se passa este jogo, ou seja, foi um jogo que desiludiu-me bastante, apesar de não ser um mau jogo. Atenção, se eu tivesse que o avaliar de 0 a 10, seria um 7, um sólido 7. Metroid Samus Returns. Antes de tudo quero avisar que eu não joguei os originais e nem pretendo fazê-lo, por isso o que vai contar para mim são os remakes. E além disso, pessoal, não pensem que por estar no fundo da lista que é um mau jogo. Para mim, todos os jogos que estão nesta lista, numa escala de 0 a 10, estão entre um 8 e um 10. Por isso, contem que, por exemplo, o Metroid Samus Returns é um 8 e daqui para cima é 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Pronto. Para vocês terem uma noção de como é que, para mim, é a qualidade dos jogos de Metroid. Pelo menos aqueles que eu joguei. Samus Returns é basicamente um Metroid na sua essência muito bom, ou seja, ele tem os puzzles, tem a exploração, tem os upgrades, só falha num quesito e falha de uma forma muito abrupta. Estamos a falar a nível de bosses, que apesar de serem relativamente fun de jogar contra eles, acabam por ser muito repetitivos e acaba por passar uma imagem de falta de originalidade. Eu percebo que estamos a caçar Metroids, mas se calhar faltou ali um pouco mais de criatividade nos bosses do jogo. Apesar disso, todo o jogo segue uma fórmula clássica e é bastante standard, que só por si é bastante bom. Metroid Prime 3 é aquele jogo que eu adorei jogar, no entanto tem uma falha muito grande e é a nível de combate. Não o mete no mesmo patamar que o Samus Returns por causa de, pronto, ele cumpre melhor todos os quesitos que o Samus Returns, só tem uma falha muito grave e é a nível do combate. E o combate foca-se muito no Hyper Mode, ou seja, é um modo que a Samus ganha depois dos eventos que se passam no jogo, e acaba por ser demasiado foco e tira um pouco da criatividade que existe em outros jogos a nível de combate. No entanto, a nível de história, para mim, a narrativa do jogo, ao decorrer do jogo, é a melhor da série, sem dúvida nenhuma. Por isso, apesar de falhar neste quesito muito gravemente, ele consegue se elevar acima do Samus Returns, especialmente por causa da narrativa muito boa que contém o jogo. Metroid Prime Hunters é provavelmente o pick mais estranho desta lista e eu concordo com quem disser que ele não é bem um Metroidvania, visto que lhe escapam algumas coisas essenciais para ser um Metroidvania. No entanto, eu estou a picar mais pela qualidade do jogo e aquilo que eu senti na altura que o joguei. Falha-se em algumas das bases de Metroid, ou seja, a nível de exploração e afins, no esquema que é feito normalmente na série. No entanto, eu pessoalmente gostei da exploração que deram ao jogo, ou seja, foi uma forma de explorar o jogo em que vocês conseguem ir aos 4 cantos do jogo da forma que quiserem e vão explorando o jogo mais ao vosso pace, por assim dizer. Repetem-se 2 bosses, mas esses 2 bosses são fãs de jogar, seja um, seja o outro. Não têm um design tão criativo quanto outros jogos da série, mas eu gostei imenso. Um dos pontos mais fortes deste jogo foi sem dúvida o multiplayer, que tem muito peso para mim. Ao contrário, por exemplo, do Metroid Prime 2, que o multiplayer foi um add-on, neste jogo foi um foco muito grande e tive mesmo muitas horas de diversão com o multiplayer do jogo. Também, ainda na história,
Lutar contra os 4 Hunters era sempre exhilarating, ou seja, dava sempre aquela adrenalina e eu gostei bastante disso. E o último boss, que tirando Metroid Dread e Metroid Prime 2, para mim é provavelmente um dos melhores bosses da série, sem dúvida. Metroid Fusion. É aqui que a saga chega a um ponto de qualidade que é muito difícil de escolher os melhores jogos da mesma, ou seja, estamos a falar que Metroid Fusion apenas peca no meu ponto de vista a nível de linearidade, ou seja, é um jogo demasiado linear. É possível fazer alguma exploração fora daquele caminho, mas acaba por nos limitar bastante a uma rota e uma rota só. Não que isso tenha sido mau, porque a minha experiência com o jogo foi simplesmente muito boa, mas não está ao nível dos jogos que vêm acima. Metroid Prime 1, outra pique que provavelmente deveria estar no top 3 e não está, mas deixem-me ver se eu consigo vos explicar. Eu joguei o Super Metroid depois de jogar este jogo. No entanto, eu joguei primeiramente este jogo, achei-o fantástico na altura, era tipo um dos top 3. E foi depois de jogar o Super Metroid que eu percebi a conversão que foi feita do Super Metroid para o Metroid Prime 1. Ou seja, basicamente eu vejo o Metroid Prime 1 como um Super Metroid em 3D, por assim dizer. E é por esse mesmo motivo que para mim ele não se eleva mais na lista, ou seja, consegue fazer tudo muito bem, mas parece que falta-lhe uma identidade, algo que nós achamos muito mais no Super Metroid. Metroid First Mission, aqui é onde, a partir daqui é onde a minha cabeça explodia a nível de hype a jogar estes jogos. E foi o Metroid First Mission um dos jogos que mais me deu hype a jogar. Eu absorvi aquele jogo assim no instante, foram 6 horas super eletrizantes e eu não me lembro de um jogo de me deixar assim tão hypado em tão pouco tempo. Lá está, e a única falha que eu vejo para o jogo mesmo é o não ser longo o suficiente, porque eu no final, quando eu o acabei, ficou aquele sentimento de queria mais. Metroid Dread sofre um pouco do mesmo que Metroid Samus Returns, mas eu nunca tive o sentimento de ei, outra vez, como eu tive no Metroid Samus Returns, porque os bosses eram tão fun de se jogar e conforme nós ganhávamos upgrades ficávamos mais fortes e conseguimos enfrentá-los de formas já diferentes, acabou que esse sentimento de repetição não se vê tanto no Metroid Dread. Além disso, tem uma das melhores narrativas da série e só peca, lá está, por esse pequeno elemento de repetição, que no caso de Metroids que vêm acima não existe esse elemento, na minha opinião não existe. Mas é um Metroid excelente, espero que o Ravenbeak venha a ser um dos antagonistas num dos próximos jogos de Metroid, porque para mim deve ser o inimigo mais icónico da série, mesmo acima de Ridley ou Mother Brain. Sim, o Ravenbeak foi um dos inimigos que, na minha opinião, me deixou mais marcado a nível do jogo em si e de como o inimigo se põe na série, ao contrário da Ridley, que acaba por ser um pouco um capacho de uma outra entidade. E a Mother Brain parece que são icónicos, mas não tanto quanto aquilo que eu achei de Ravenbeak. Super Metroid, porque é que não é o melhor jogo da série, na minha concepção? Porque é que não é o melhor jogo da série? Eu joguei o jogo relativamente recentemente, estamos a falar que eu joguei para aí há 4 ou 5 anos, por isso não foi assim há tanto tempo quanto isso, e não é o melhor jogo da série só porque os comandos são um pouco clunky, ou seja, aquela situação de ter que clicar no select para mudar o tipo de arma que estamos a utilizar acaba por ser um pouco estranho, mas é um jogo que brilha em tudo o resto, ou seja, a ambientação é tipo, tem uma identidade a nível 2D que é simplesmente impressionante. É tipo, o jogo consegue-nos dar um nível de imersão impressionante. E ao contrário, por exemplo, do Link to the Past, que para muita gente é o melhor jogo da série Zelda, e na minha opinião eu detestei o jogar, o Metroid, o Super Metroid, conseguiu se modernizar o suficiente para ainda hoje ser uma excelente experiência. Para quem não está muito convencido disso, que veja o gameplay do Maximilian, que é um youtuber gigantesco no YouTube em relação a mim, que eu sou um nada.
e vejam, ele teve exatamente a mesma reação que eu. É tipo, este jogo é simplesmente fantástico. Metroid Prime 2 é basicamente uma Majora's Mask da série Metroid para mim. É dark, é fun, os upgrades são simplesmente fantásticos, a progressão no jogo é espetacular. Tem um dos melhores final bosses de toda a série, ou seja, o Metroid final, que eu já não me lembro bem do nome, mas para quem jogou e lembra-se que nós temos que andar à volta desse Metroid numa das fases dele, é tipo, é genial, ou seja, o jogo é simplesmente fantástico e consegue tipo dar um nível de imersão que só o Super Metroid conseguiu ao mesmo nível, e o Metroid Dread muito perto disso. Por isso, pessoal, este é o meu top de Metroids. Espero que vocês tenham gostado desta lista. Sim, não vou de encontro ao que muita gente pensa em relação a esta série. Eu sei que, por exemplo, na lista de muita gente é o Super Metroid ou o Metroid Prime 1 é que são os jogos, as flagships desta série. Eu não concordo tanto, mas pronto, pessoal. Quem tiver uma opinião diferente, comenta aí nos comentários caso ache que tem que se manifestar. Eu terei todo o prazer em ler, porque esta série simplesmente mora junto do coração, assim como Zelda ou Metal Gear.